Olá, terceiro ano! Vamos continuar com a temática de contrastes. Ou seja, o que seria um contraste? Seriam as diferenças, as coisas que modificam tanto uma obra de arte na parte visual, quanto o som, que pode ser contrastante também. E a gente conhece muito pouco, mas é interessante falar dela, que é o contraste de gêneros teatrais. Vocês já escutaram falar, por exemplo, de alguns gêneros teatrais? Olha, hoje eu vou assistir uma comédia. Vocês já ouviram falar de stand-up comedy? Vocês já ouviram falar de ópera? Ópera é muito interessante também. Então, nós vamos agora conhecer, tá? Exatamente um contraste muito interessante no nosso livro. O que essa moça aqui está fazendo nessa figura, tá? Observem o desenho e o que ela faz nesse desenho. Essa moça, ela está chorando de rir. Vejam que a boca está aberta, todos os dentes à mostra e ela está chorando de rir. Mais ou menos quando a pessoa faz uma piada ou quando a pessoa conta alguma coisa muito engraçada no nosso teatro, nós podemos chorar, inclusive, de rir. Nós chegamos a alguns momentos dar muita gargalhada. Esse é um gênero teatral que a gente chama de comédia, tá? E por outro lado, nós temos uma outra imagem que eu vou mostrar para vocês, que a gente vê a figura muito assustada. Nós conseguimos ver que a moça, inclusive, leva as mãos ao rosto, como naquela pintura do Edvard Munch, que ele faz o grito, ele coloca as mãos aqui no rosto do personagem e grita, ele tem os olhos assustados. Então, essa imagem aqui, ela representa um outro gênero teatral chamado tragédia. Então, geralmente são histórias tristes, são histórias que não acabam bem, são histórias em que geralmente alguém é morto, assassinado, ou então tem uma doença. Então, são gêneros teatrais que a gente chama de comédia. Tanto a comédia quanto a tragédia, elas são gêneros teatrais diferentes. Então, nós temos que saber, por exemplo, que algumas peças teatrais, elas não têm característica de comédia, elas têm característica de tragédia ou drama, né? Então, nós vamos conhecer o drama, a comédia, né? A aventura. Todos esses gêneros, no teatro especialmente, são representados por duas formas, a tragédia e a comédia. Então, eu queria que vocês observassem essa imagem, a professora Hilda quer que vocês prestem bastante atenção. Quais são as expressões faciais das pessoas? Ou seja, a face, como é que a face se manifesta na imagem? Se a face está tranquila, está agradável, é um gênero teatral. Se a face se encontra desta forma aqui, provavelmente seria uma tragédia, certo? Então, como é que nós podemos reconhecer os elementos dessas peças, tá? Desses gêneros? Na sessão Conversa Vem, vocês vão observar o seguinte, a pergunta é: como você acha que é uma peça teatral com um tema trágico ou cômico? Como será que é uma peça teatral com o tema cômico? Geralmente é aquela que tem uma confusão, ou que a história é muito engraçada, que alguém pede alguma coisa e tem que entregar de volta. Coisas mais engraçadas acontecem e vão depender muito da peça escrita e do ator. Então, a comédia, ela sempre é expressada pela alegria e pelo riso, tá? E já aqui a tragédia, ela é expressada pela aparência facial de medo, de angústia, de sofrimento. Então, é muito interessante a gente observar, por exemplo, pessoal, que na página seguinte, a gente consegue observar os gêneros teatrais. Que gêneros são esses? Tá? Observem aqui. As histórias trágicas podem conter também momentos muito engraçados, assustadores, misteriosos, reveladores, entre outros. Assim como nas comédias, também podem acontecer situações assustadoras, terríveis e trágicas. Contudo, nem sempre foi assim.
Na Grécia Antiga, em torno do século IV a.C., surgiu o primeiro gênero teatral, tá? A tragédia. Então vejam que essa é uma arte muito antiga. A gente até brinca quando acontece alguma coisa muito triste, muito trágica, a gente fala, nossa, isso é uma tragédia grega. Nós usamos essa expressão muitas vezes porque foi lá na Grécia que nasceu esse gênero teatral chamado tragédia. Observem aqui, nós temos uma foto do Teatro de Epidauro na Grécia. Esse teatro, ele na verdade é um anfiteatro, porque ele tem o público sentado como se fosse um leque aberto para cima e lá embaixo o palco. Então, vocês sabem que é um teatro que tem uma acústica tão boa, o som é tão bom nesse teatro, que a gente consegue, jogando uma pedrinha lá embaixo, nós conseguimos ouvir aqui de cima o som da pedra caindo. É muito interessante, a gente vai conhecer. Vejam que a Grécia foi a precursora da tragédia. Olha que coisa interessante. Então, esse é o Teatro de Epidauro e ele tinha capacidade até para 13 mil pessoas, gente. 13 mil pessoas sentadas aqui. Imaginem vocês. Então, ele é famoso, conforme a professora falou, por conta da acústica, ou seja, o som que as pessoas produzem aqui embaixo no palco é ouvido lá para cima, aonde está a última pessoa sentada na última cadeirinha lá em cima, tá? Algum tempo depois surgiu a comédia, tá? Com apresentações de histórias engraçadas. Eles tinham o objetivo de criticar politicamente, mais ou menos como os nossos comediantes que fazem stand-up comedy hoje em dia, eles brincam com política, eles falam de coisas engraçadas sobre o todo dia, a vida da gente, como é que as pessoas se manifestam. E a tragédia e comédia grega são muito importantes, e embora atualmente sejam produzidas poucas apresentações de tragédias, pessoal, os elementos do trágico estão inseridos nas novelas, nos filmes, em tudo que a gente vê. Cada vez que tem uma situação de tristeza, angústia, desespero, cada vez nós estamos trabalhando pela tragédia. O que é interessante, que a professora quer que vocês conheçam aqui, é essa imagem aqui do material de apoio, certo? Vocês têm aqui uma máscara. Essa máscara era usada na Grécia Antiga para justamente representar o tipo de peça teatral que estava sendo colocado lá. Então, como é que eles faziam a diferença? Nenhum ator se fantasiava. A pessoa ia lá embaixo. Se o gênero do Teatro Epidauro, como aparece aqui, ela vinha aqui. Quando o gênero teatral era uma tragédia, ela colocava uma máscara de tragédia. Se o gênero teatral era uma comédia, ela colocava uma máscara de comédia. Então, eu vou mostrar para vocês como é, que está lá no material de apoio, uma máscara de comédia. E agora, vocês vão experimentar fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar uma folha branca. Vocês têm o modelo da comédia. Vocês vão pegar uma folha branca, tá? Vocês vão fazer o contorno, assim como a professora está fazendo aqui. E vão representar nesta face a tragédia. Vejam. Se a comédia apresenta uma máscara com um sorrisão, como será a máscara da tragédia? A máscara da tragédia, ela tem elementos opostos à máscara da comédia. A máscara da comédia tem sorriso aberto para cima. A máscara da tragédia tem um sorriso para baixo. Olha que interessante, tá? O sorriso para baixo. Tá? Pintadinho de preto. Aí nós vemos o nariz, os olhos. Nós podemos fazer os olhos. Os olhos de uma pessoa que ri são olhos alegres. Como será o olho de uma pessoa triste, uma pessoa que está vivendo uma tragédia? Ele é um olho caído.
Ele não é um olho firme, alegre, ele é um olho caído. E provavelmente as sobrancelhas também. Então, vocês vão caprichar. Vocês podem inclusive colorir e decorar essa máscara colocando 2 furinhos aqui e um elástico. Vocês podem colocar tampando o rosto, vocês vão formar a figura da comédia e a figura da tragédia. E o que é importante vocês pensarem nesse momento, tá? Se a figura da comédia é uma figura alegre, na Grécia Antiga era exatamente isso que eles faziam. Eles vinham aqui nesse lugar, se eles vestiam a máscara aqui da comédia, eles contavam uma comédia. E se eles colocavam a máscara da tragédia, eles provavelmente iam contar uma história trágica. Essa é uma ideia muito interessante que foi o teatro grego que trouxe isso para nós. Então, o teatro de Epidauro aparece aqui. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho, então, no nosso livro, desta máscara, por exemplo. Essa é uma máscara grega que foi recuperada pelos arqueólogos. Vocês vão observar, gente, que é uma máscara utilizada na tragédia. Por que ela é utilizada na tragédia? Vocês já viram as sobrancelhas dela? Estão tristes, estão assim para baixo, a boca aberta, como se ele tivesse assustado. Então, a gente vai conhecer, tá, o estilo a partir dessa imagem, tá? Então, o que nós temos que é muito interessante? A tragédia, ela foi criada para poder oferecer rituais de agradecimento ao deus grego Dionísio, que é o deus do vinho. Então, eles faziam, comemorando a colheita, e faziam esse drama, essa apresentação para comemorar essa colheita, né? E ela se tornou tão popular que existia concurso de tragédias e comédias também. Então, vocês vão lá no Aprender Brincando, vão brincar em casa, naturalmente, vocês vão conversar com o adulto que está com vocês e vão tentar descobrir uma tragédia, uma comédia, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve sons de aplausos, gritos, geralmente é porque o teatro foi muito bom, né? Essa é uma característica dos teatros. Quando a gente vai e a gente vê uma comédia, olha lá, palmas, palmas, palmas. Às vezes, as tragédias também são aplaudidas veementemente. Então, vocês vão prestar atenção e tentar encenar essa máscara, tá? Vamos fazer a máscara do teatro. Aqui vocês têm a máscara da comédia e a máscara da tragédia. O que é importante? Para deixar um pouquinho mais durinho isso aqui, vocês podem colocar um papel cartolina, papel cartão mais forte. Vocês colam, recortam e vocês vão decorar essa máscara, tá? Então tem uma cidade na Itália muito famosa chamada Veneza. Lá na Itália, nessa cidade, toda vez que tem um carnaval, eles não cantam as marchinhas, nem fazem as músicas conforme a gente comemora ou a gente brinca o carnaval aqui no Brasil. Essas pessoas lá na Itália, porque é frio também, elas vestem essas máscaras, colocam longas capas para se disfarçar. E o que mais eles fazem? Eles aparecem nas ruas e fazem performances teatrais. Então, às vezes eles performam a comédia e às vezes eles performam a tragédia. Eu quero que vocês experimentem fazer as máscaras e usem as máscaras para brincar de tragédia e de comédia, assim como os gregos faziam. Um grande e forte abraço para vocês.